I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plain shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. The sermon, The Revelation of Jesus Christ, was delivered on Sunday morning, December 4th, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão, A Revelação de Jesus Cristo, foi pregada domingo de manhã, dia 4 de dezembro de 1960, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Thank you very much, Brother Neville. We be seated. Muito obrigado, irmão Neville. Podem sentar-se. I believe it was said once, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Eu creio que se disse certa vez que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Now, we are sorry that we don't have room or seating room for all that are present, and perhaps we'll grow through the coming week of people coming in, hearing of the meeting. Agora, nós sentimos muito não termos lugar ou assentos para todos que estão presentes e talvez aumente no decorrer da próxima semana o número de pessoas que vêm, ouvindo falar do encontro. But the reason for this special time was that we would, upon my heart, the Holy Spirit had laid this warning of conviction that the church in this day should have this message, because I believe that it is the most outstanding messages of the Bible, because it reveals Christ and His church at this time. Porém, a razão para esta ocasião especial foi que nós, sobre o meu coração, o Espírito Santo tinha posto esta advertência de convicção de que a igreja neste dia devia ter esta mensagem, porque eu creio que são as mais notáveis mensagens da Bíblia, porque revelam Cristo em sua igreja nesta época. And no one can have faith or know what they're doing or where they're going unless they have something to base their thoughts and faith upon. Então ninguém pode ter fé ou saber o que está fazendo ou para onde está indo, a não ser que tenha alguma coisa sobre a qual basear seus pensamentos e fé. Therefore, if the Scripture has revealed Christ to us in these last days and the condition of time, it would do us good to search it and find out where we're at. Portanto, se a Escritura revelou Cristo para nós nestes últimos dias e a condição do tempo, nos faria bem examiná-la e descobrir onde estamos. Now we're sorry that our church is not larger. Someday we're hoping to have. Agora nós sentimos muito que nossa igreja não seja maior. Esperamos algum dia ter isso. And these last 4 days especially, studying for this upon the historical part of the book of Revelation,
I have run into things that I never thought was really ever happened. E estes últimos 4 dias, especialmente, estudando para isso sobre a parte histórica do livro de Apocalipse, eu tenho me deparado com coisas que nunca pensei que alguma vez houvessem acontecido. It's even brought to me a feeling that after this 7 church ages, I have been through that, I would like to have another such series of bringing up the true church and the false church together, and just through the history and scripture. E isto até mesmo me trouxe um sentimento de que, depois destas 7 eras da igreja, eu tenha terminado isso, eu gostaria de ter outra série semelhante para trazer a verdadeira igreja e a falsa igreja juntas. É exatamente no decorrer da história e escritura. As one time I endeavored on a sermon to take the true vine and the false vine found in the Bible. Como certa vez eu me esforcei para, num sermão, falar de a verdadeira vinha e a falsa vinha encontradas na Bíblia. And we are going to try to get some chairs while I'm thinking of the people trying to be seated. We're going to try to get some more chairs to try to fill up the rooms back here and out and some more around so that we can seat a few more people during the services. E nós vamos tentar obter algumas cadeiras enquanto penso nas pessoas tentando se sentar. E nós vamos tentar obter mais algumas cadeiras, tentar ocupar as salas aqui atrás e fora, e algumas mais ao redor, de modo que possamos acomodar mais algumas pessoas durante os cultos. Now, on this, I would ask each one of you who are really concerned about these things would come every time that we are going to explain it. Agora, sobre isto, eu pediria a cada um de vocês que está realmente preocupado acerca destas coisas, que viesse todas as vezes que nós vamos explicar isto. Now, I would not undertake, or did I think myself, undertake to this great book of the Revelation of the 7 church ages, but I am depending solemnly upon God for to reveal it to me just as I come to it. Eu não iria me encarregar, ou pensei eu próprio me encarregar de este grande livro de Apocalipse de 7 eras da igreja. Porém, estou dependendo solenemente de Deus para me revelar isto à medida que eu chegue a isto. The natural history, which is taken from the most outstanding historians that I know of, I have laying in my study room right now about 5 or 6 commentaries. A história natural, que é da tomada dos mais notáveis historiadores que eu conheço. Em minha sala de estudos estou com, agora mesmo, cerca de 5 ou 6 comentários. Hossus to Babylon, Fox Book of the Martyrs, and other great books like the Pre-Nicene Council, about 4 books on that, around 400 pages in each book. As Duas Babilônias de Hislop, o Livro dos Mártires de Fox, e outros grandes livros como o Concílio Pré-Niceno, cerca de 4 livros sobre isso, mais ou menos 400 páginas em cada livro. And there the Nicene Council and all the history that we can, because behind us from the magnetic tape, we're going to write a commentary on the 7 church ages to send to all the world that we can, because we are in the last days. We are at the end time. E ali o Concílio de Nicéia e toda a história que podemos, porque depois disto, da fita magnética, nós vamos escrever um comentário sobre as 7 eras da igreja, para enviar ao mundo todo, que pudermos, porque estamos nos últimos dias, estamos no tempo do fim. It never dawned upon my heart so much until the last election, and then I seen where we were at. And the Holy Spirit began to reveal to me to warn the people and to place this.
nunca se tornou tão claro no meu coração até a última eleição. E então eu vi onde nós estamos. Então o Espírito Santo começou a me revelar para advertir o povo e posicionar isto. And I cannot do it in a church like this sufficiently. And then if I sat down and just wrote the book, I feel that if I got to the pulpit and the inspiration of the Holy Spirit amongst the Christians came upon me to help me, then I would be more sufficient to write the book then after I took it off the tape, because there we'd get the inspiration of it. E eu não posso fazer isto numa igreja como esta suficientemente. E então, se me sentasse e simplesmente escrevesse o livro, eu sinto que se viesse ao púlpito e a inspiração do Espírito Santo entre os cristãos viesse sobre mim para me ajudar, então eu estaria mais apto a escrever o livro, então, depois que eu extraísse isso da fita, porque aí conseguiríamos a inspiração para ele. The books, of course, will be kind of straightened up a little, because in here we put things in that we could not put in the book, and then we take too much time on repeating ourselves, or I do, and then in the book it'll all be straightened out. But we're going to try to get it all as much as we can on tapes. Os livros, naturalmente, serão, por assim dizer, um pouco corrigidos, porque aqui nós incluímos coisas que não poderíamos pôr no livro. E então tomamos tempo demais repetindo, ou eu faço. E então no livro tudo isso será endireitado. Porém, nós tentaremos pôr isto tudo, tanto quanto pudermos, em fitas. Now the tapes each night, literature and so forth, the boys will have it just out the building there. Agora as fitas, cada noite, literatura e assim por diante, os rapazes terão isto logo ali fora do edifício. Now, I may not be able each night, as we have taken upon ourselves to try for the glory of God, to bring these 7 church messages, there are 7 church ages, in 7 nights, taking each night an age. Agora, eu posso não conseguir cada noite, como assumimos a responsabilidade de tentar, para a glória de Deus, trazer estas 7 mensagens da igreja, ou 7 eras da igreja, em 7 noites, tomando cada noite uma era. Like Monday night, Ephesus, Tuesday night, Smyrna, Wednesday night, Pergus, Thursday night, Thyatira, Friday night, Sardis, and Saturday night, Philadelphia, and Sunday morning and Sunday night, the Laodicean, the church age that we're living in. Como segunda-feira à noite, Éfeso, terça-feira à noite, Esmirna, quarta-feira à noite, Pérgamo, quinta-feira à noite, Tiatira, sexta-feira à noite, Sardes, e sábado à noite, Filadélfia, e domingo de manhã e domingo à noite, a de Laodiceia, a era da igreja em que estamos vivendo. Giving the historical of the original church and the writers and the historians and the angels of that age and the messages and the run of the church as it's come down through to this time. Mostrando o histórico da igreja original e os escritores e os historiadores e os anjos daquela era e as mensagens e a operação da igreja como tem decorrido até este tempo. And it's amazing to see how every prediction of that scripture hits solid with history. Just exactly to solid. E é surpreendente ver como toda a predição dessa escritura bate firmemente com a história, exatamente até ao pensamento disto. It even amazed me so much till yesterday I had read and felt like my eyes were swelling out. And I come out and I said to the wife, I have never dreamed of it being that way. See how great it was. Isto até mesmo me surpreendeu tanto que ontem eu tinha lido até que senti como se meus olhos estivessem inchados. E eu saí e disse à esposa, eu nunca sonhei que isto fosse dessa maneira. Está vendo? Quão grande era. And now, sometime I may not be able to get it all over in one night, the message to the church. And if I cannot get it over at night, then the next morning at 10 o'clock. E agora, alguma vez, eu talvez não consiga concluir tudo isto numa noite, a igreja, a mensagem à igreja. E se eu não puder concluir à noite, então na manhã seguinte, às 10 horas.
will be announced each night to those who wants to come and listen to the rest of it, because we're going to try to get it on the tape. I will have services then from 10 o'clock at morning on till noon in the daytime to try to get it out, the rest of the message, because they can catch it on the tape. Será anunciado cada noite para aqueles que quiserem vir e escutar o resto, porque nós vamos tentar incluir isto na fita. Eu terei cultos então das 10 horas da manhã até meio-dia de dia, para tentar publicar isto, o resto da mensagem, porque pode-se pegá-lo na fita. We've announced that there won't be any healing services because we're trying to keep under the prophetic utterance of the Bible. Não, nós anunciamos que não haverá cultos de cura porque estamos tentando nos manter sob a declaração profética da Bíblia. Then we had a healing service just recently here. And then after this services are over, then we'll have a healing services again back at the place. Então nós tivemos culto de cura recentemente aqui. Então depois que estes cultos terminarem, então nós teremos cultos de cura novamente no lugar. But I want to make this real clear so everybody can remember that now in here it may cut and pull and give us all a great shaking. Porém, agora eu quero deixar isto bem claro, de modo que todos possam se lembrar que agora aqui isto pode ser duro e dar a todos nós uma grande sacudida. But I'm responsible not for nothing but preaching the word. That's all. Just holding right to the word. Porém, eu sou responsável não por nada além de pregar a palavra. Isso é tudo. Apenas, porém, é agarrar-se à palavra. And many times it might, in these church ages, might reflect upon somebody's denomination. And if it does that, it's not meant to be with harshness. It is just stating what the Scripture has said and the revelation I have of it. E muitas vezes isto poderia, nestas eras da igreja, poderia refletir sobre a denominação de alguém. Se fizer isso, não é a intenção que seja com aspereza. Isto só estará expondo o que a Escritura disse e a revelação que eu tenho dela. And if you think that I'm wrong in it, then do not hold it against me. Just pray for me that God will show me what is right, for I certainly want to be right. E se você achar que eu estou errado nisto, então não me condene por isto. Só ore por mim para que Deus me mostre o que é certo, porque eu certamente quero estar certo. And then another thing, realizing that the responsibility that I have in such a meeting as this, that teaching to people that the Holy Spirit will hold me responsible for the words that I say in this pulpit. So you see how solemnly we approach this. E então outra coisa, compreendendo que a responsabilidade que tenho em uma reunião como esta, que ensinando as pessoas o Espírito Santo, me terá por responsável pelas palavras que digo neste púlpito. Assim, você vê quão solenemente nós abordamos isto. Now, I would have had this out somewhere else, but being that it's teaching, then out in the evangelistic services, every one of us has an idea or discernment or like it's been through the age, and we have our own churches and what our churches taught us and what we believe. Agora, eu teria tido isto em algum outro lugar, porém, sendo que é ensino, então, nos cultos evangelísticos, cada um de nós tem uma ideia ou discernimento, ou como foi no decorrer da era, e nós temos nossas próprias igrejas e o que nossas igrejas nos ensinam e o que nós cremos. I don't like to go in someone else's church or among people like that and say something that's contrary to what people has been taught. Eu não gosto de ir à igreja de alguém ou entre pessoas assim e dizer algo que seja contrário ao que as pessoas foram ensinadas. For after all, I've clearly tried to make my statements that if a man is a Catholic and he's depending on the Catholic Church for salvation, he's lost. If he's a Baptist
Depending on the Baptist church, he's lost. Or a Pentecostal. Depending on the Pentecostal church to save him, he's lost. But any church. Porque, afinal de contas, eu tenho claramente tentado fazer minhas afirmações de que se um homem é católico e está dependendo da Igreja Católica para salvação, ele está perdido. Se é batista, dependendo da Igreja Batista, ele está perdido. Ou pentecostal, dependendo da Igreja Pentecostal, para salvá-lo, ele está perdido. Porém, qualquer igreja. But if that individual is solemnly resting upon faith in the finished works of Christ at Calvary, he's saved. I don't care what church he belongs to. Because by faith are you saved. And that by grace. Porém, se esse indivíduo está solenemente descansando sobre a fé nas obras de Cristo, concluídas no Calvário, ele está salvo, não me importa a que igreja pertença, porque pela fé sois salvos, e isso é pela graça. Now, sometimes in doing this, now I think in my own little building here that we started many years ago, just with a bunch of concrete blocks and things, and it's kind of a sacred spot to us. Agora, algumas vezes ao fazer isto, então eu penso em meu próprio pequeno edifício aqui que nós começamos muitos anos atrás, só com um amontoado de velhos blocos de concreto e coisas tais. E é, de certo modo, um lugar sagrado para nós. We just hate to see it changed in one way because this is where God first began to meet with us, when we even didn't have a floor in it. But it's got to a place now till it's getting old, and we're in a building program here to fill this block with a church here. Nós detestamos isto, simplesmente detestamos vê-lo mudado, de alguma maneira. Porque é aqui onde Deus começou a se encontrar conosco, quando nem mesmo tínhamos piso nele. Porém, chegou ao ponto agora em que está ficando velho e nós estamos numa programa de construção aqui, para completarmos este quarteirão com uma igreja aqui. Now, until then, I feel that when I come back off of the field where I won't hurt brethren and their messages and so forth, then it gives me the right to express my own opinion out of the pulpit here. Agora, até lá, sinto que quando voltar do campo, onde eu não vá magoar irmãos ou mensagens e assim por diante, então isto me dá direito de expressar minha própria opinião desde o púlpito aqui. And so, if you say I have been taught a little different, and then in this we just invite anybody that wants to come. See, there's nobody sponsoring it or anything. It's the tabernacle here. E assim, se você disser, eu fui ensinado um pouco diferente, e então nisto nós somente convidamos a todos que queiram vir, está vendo? Não há ninguém custeando os gastos disto nem nada, é o tabernáculo aqui. And anybody that wants to come, just welcome to come. Just come right on. So, I invite you to bring your Bible every meeting and bring a pencil and paper. E alguém que queira vir simplesmente tem toda a liberdade de vir, simplesmente venha. Assim eu o convido a trazer sua Bíblia a cada reunião e trazer lápis e papel. And now, with all the commentaries and so forth, I could not have brought all the books, so I just wrote right down each time upon paper here little notes from history and commentaries and so forth that I might be able to just read it from the notes here instead of having the book and turning through the pages. E agora, com todos os comentários e assim por diante, eu não poderia ter trazido todos os livros. Assim, eu só escrevi, anotei, cada vez, no papel aqui, pequenas notas da história e comentários, e assim por diante, de modo que pudesse simplesmente ler as notas aqui, ao invés de ter o livro e revolver as páginas. However, when it comes to the Scripture, we'll use the Bible. And then in the commentary, I'll explain the history, who the historian was that said it, and so forth. Entretanto, quando se refere à Escritura, nós usaremos a Bíblia. E então, no comentário, eu explicarei, ou na história, quem foi o historiador que disse isto e assim por diante. Then, of course, in the event of the coming
a book, well, then we can type it up all right then and can get everything the ditto right. Então, naturalmente, no evento do Futuro Livro, ora, então nós poderemos datilografar tudo isto, certo? Então, e poderemos fazer com que tudo seja acertado. Now we will do everything that we can to start early and let out as early as possible. It'll be 8 days meeting, Sunday through Sunday. Agora, nós faremos tudo o que pudermos para começar cedo e deixá-los tão cedo quanto possível. Serão 8 dias de reuniões de domingo a domingo. This morning I am starting the first chapter of Revelation, of the book of Revelations, and Revelations is set in 3 parts. Esta manhã estou começando o capítulo 1 de Apocalipse, do livro de Apocalipse, e o Apocalipse está subdividido em 3 partes. And first 3 chapters is what we'll be dealing with in these 8 days, when one church age could take us a month. But we'll just have to hit the high places, as we call it. Then when you get the book, it'll be written out more in detail. E os primeiros 3 capítulos são com que nós estaremos tratando nestes 8 dias, quando uma era da igreja poderia nos requerer 1 mês. Porém, nós só teremos de abordar os pontos principais, como se diz. Então, quando você obtiver o livro, ele estará escrito em mais detalhes. Now, Revelations, the first 3 chapters deals with the church. Then the church disappears. We see it no more until the end time. Agora, Apocalipse, os 3 primeiros capítulos tratam com a igreja. Então, a igreja desaparece. Nós não a vemos mais até o tempo do fim. From Revelations 1 to 3 is the church. Revelations 4 to 19 is Israel, a nation. And 19 to 22 is both together and the plagues and the warnings and so forth at the end. De Apocalipse 1 a 3 é a igreja, Apocalipse 4 a 19 é Israel, uma nação, e 19 e 22 são ambos juntos, e as pragas e as advertências e assim por diante no fim. Set in 3 parts, see? And we're taking the first 3 chapters pertaining to the church and the church age that we're living in. Subdividido em 3 partes, está vendo? E nós estamos tomando os primeiros 3 capítulos relativos à igreja e à era da igreja em que estamos vivendo. Now, first it may seem kind of dry because we have to go back and make a foundation. Agora, primeiro, pode parecer um tanto insípido, porque nós temos de voltar e fazer uma fundação. I've prayed and studied and done everything that I could to try to get the feeling of the Holy Spirit which way to set this that the people will see it. And that you might, in seeing it, be enlightened and cause you to come closer to Christ. For we're at the end time. Eu orei e estudei e fiz tudo o que pude para tentar obter o sentimento do Espírito Santo. De que maneira a posicionar isto de modo que o povo veja e que você possa, ao ver isto, ser esclarecido, e isso faça com que você se aproxime mais de Cristo, porque estamos no tempo do fim. And it's such a marvelous thing as I've been studying the histories to find how that church began and how it pulled off and what taking place and to see that little seed of God move through every one of those ages, completely go out nearly in one place. E é uma coisa tão maravilhosa, conforme tenho estudado a história, descobrir como essa igreja começou e como ela se desviou e o que aconteceu. E ao ver que essa pequena semente de Deus passou por cada uma dessas eras, extinguiu-se completamente, quase, em determinado ponto. Now, tomorrow night we'll begin and have a chart here, not a chart, but a blackboard that I want to kind of teach it from a blackboard. Agora, amanhã à noite, nós começaremos e teremos um gráfico aqui, não um gráfico, mas um quadro negro, pois eu quero, de certo modo, ensinar isto no quadro negro. I believe the Sunday school teacher, one of them has a blackboard, I see it in the back,
I'm going to have the janitor bring it up, put it here in the front so I can teach from that blackboard and write it out so you'll be sure and you can draw it on your paper and so forth and get it close as we can bring it. Eu creio que o professor da escola dominical, um deles, tem um quadro negro. Eu o vejo na parte de trás. Eu vou pedir ao zelador para trazê-lo, colocá-lo aqui em frente, de modo que eu possa ensinar nesse quadro negro e escrever isso de modo que vocês estejam assegurados. E vocês possam desenhar isto no seu papel e assim por diante. E entender isto o mais exato que pudermos trazer. But I want to just say this before starting. To see the beginning of the church age and to see how the apostles, the doctrines, and things that they taught and the principles of the Bible. Mas eu só quero dizer isto antes de começar, ao ver o começo da era da igreja e ao ver como os apóstolos, as doutrinas e coisas que eles ensinavam e os princípios da Bíblia. And then to see that church about the second round of apostles, how it began to fade away, the real true teaching. E então, ao ver essa igreja por volta da segunda etapa de apóstolos, como ela começou a se desvanecer, o real, verdadeiro ensino. The third round getting way away. By the fourth round, it had faded out into a lukewarm. The church brought forth a lukewarm church and then a spirit-filled church. A terceira etapa, afastando-se muito mais. Por volta da quarta etapa, ela havia gradualmente se tornado morna. A igreja produziu uma igreja morna. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming.